A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com as atualizações mais recentes do conflito no Médio Oriente. O Irão ameaça bloquear toda a exportação de petróleo na região. Uma ameaça feita pela Guarda Islâmica Revolucionária do Irão através de um comunicado. No comunicado, a Guarda Iraniana diz que são eles quem determinam o fim da guerra e não Donald Trump. Uma resposta às declarações de Trump, que disse que a guerra ia acabar em breve. Ora, o Irão diz que são eles quem têm a faca e o queijo na mão e não os americanos. Ameaçam que não vão deixar entrar nenhum litro de petróleo na região se os ataques norte-americanos e israelitas continuarem. Esta ameaça é também uma resposta a uma declaração de Donald Trump nas redes sociais. Ora, que declaração é esta? Na própria rede social Truth Social, Donald Trump deixa também uma ameaça ao Irão. Disse que caso os iranianos façam algo que interrompa o fluxo do petróleo no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão atacar com 20 vezes mais força do que alguma vez atacaram. Momentos antes desta publicação, numa conferência de imprensa em Doral, na Flórida, depois de um encontro com congressistas republicanos, Donald Trump disse que pondera aliviar as sanções no âmbito do petróleo a vários países. Sem precisar quais, o presidente dos Estados Unidos também admitiu escoltar navios petroleiros no Estreito de Hormuz. Também estamos a aliviar certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços. Temos sanções em alguns países, mas vamos retirá-las até que isto se endireite. Quem sabe, talvez não o tenhamos que fazer porque haverá demasiada paz. Mas quando o tempo chegar, o exército americano e os seus aliados irão escoltar navios através do estreito, se isso for necessário. Espero que não seja, mas se for, assim o faremos. E de novo, se eles fizerem isso, se eles jogarem esse jogo, vamos atingi-los a um nível que eles nunca viram antes. Na conferência de imprensa ainda houve tempo para Trump falar sobre os vizinhos que estão no hemisfério norte-americano. Sobre Cuba, Donald Trump diz que vai tomar o país se houver um acordo amigável. Muito bem, caso contrário, os Estados Unidos vão fazê-lo de forma fácil. Pode ser uma tomada amigável, pode não ser, não importa, porque eles estão realmente nas últimas. Não têm energia, não têm dinheiro, eles estão com problemas humanitários profundos. Nós não queremos ver isso, mas eles foram muito maus para muitas pessoas, como vocês sabem, e eles fazem um acordo, ou vamos fazê-lo de uma maneira fácil, de qualquer forma. Donald Trump voltou ainda ao Irão, garante que não vai baixar as armas no Irão até que a capital Teherão esteja definitivamente derrotada, apesar de dizer que neste momento o país não tem graves limitações militares. Seguimos com um aviso do presidente do Eurogrupo. A zona euro deve preparar-se para um período de longa instabilidade devido ao conflito no Médio Oriente. Kyriakos Perrakakis alerta que a guerra com o Irão pode afetar as cadeias de abastecimento e voltar a pressionar os preços da energia e a inflação. Depois da reunião com os ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas, o responsável sublinhou que, apesar da resiliência da economia europeia, teme-se que a Europa volte a enfrentar uma crise energética semelhante à de 2022. Neste caso, está-se a referir à altura, em março de 2022, com o desenrolar da guerra na Ucrânia, quando o barril de Brent Crude, que é uma das referências para 2/3 do mundo, ultrapassou os $100, tal como já ultrapassou também agora na altura do Médio Oriente, mas chegou até muito mais acima, até aos $139. Em causa também destas declarações está o encerramento do Estreito de Hormuz pelo Irão, uma passagem importante para o transporte mundial de petróleo. Passamos para a política nacional.
o secretário-geral do PS acusa o governo de falta de humildade democrática que, de acordo com José Luís Carneiro, está a ficar cara ao país. Em causa estão as negociações sobre o pacote laboral que terminaram sem acordo. José Luís Carneiro sublinha que o governo não se entende com os parceiros essenciais para conseguir viabilizar uma reforma. Em declarações em Évora, o líder socialista foi questionado sobre as acusações de intransigência à UGT. Prefere colocar-se à parte dessa discussão, mas lembra que o Executivo tem demonstrado falta de humildade. Critica ainda o timing escolhido para a reunião desta segunda-feira com os parceiros sociais, à exceção da CGTP. Esta segunda-feira também foi o dia em que tomou posse o novo Presidente da República. Sobre as acusações do governo, a UGT recusa ter sido intransigente nas negociações sobre a lei laboral. A União Geral de Trabalhadores foi acusada não só pelo Executivo, como pelas confederações patronais, de levar as negociações ao falhanço. O secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, acusa o governo de faltar à verdade. O que a UGT disse hoje ao governo é que a proposta, tal como está, não é suscetível de permitir um acordo por parte da UGT. Acusar a UGT de intransigência é faltar à verdade, porque foi o próprio governo que referiu que já havia mais de 60 artigos que tinham sido consensualizados. É facto que, naquilo que diz respeito às chamadas traves mestras, esta expressão, eu permito usá-la, é uma expressão do governo, essas de facto não foram mexidas. Críticas não só ao governo, também respondeu ao presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Diz que a CIP apresentou propostas que não permitem consensos e Sérgio Monte considera que essas sim são intransigentes. Acrescenta também que para a Central Sindical as negociações não estão encerradas e que a decisão cabe ao governo. De acordo com a Lusa, o Executivo promete realizar todos os esforços para que seja possível um acordo. Certo é que a Ministra do Trabalho tinha dado a indicação há algumas semanas que, se não houvesse acordo, ia enviar o anteprojeto do Governo para o Parlamento. Vamos ainda ouvir a reação dos patrões que estão em sintonia nas críticas à UGT. É o caso do Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Francisco Calheiros diz que não houve vontade política da Central Sindical em chegar a um acordo. Há 3 semanas que nós temos reuniões diárias e, portanto, chega a uma altura em que temos que saber que há condições para assinar ou não. Da parte do UGT não houve, eu acho que não é por razões técnicas, insisto, acho que é por razões políticas. A questão é esta, quer dizer, houve por parte do Governo e da Ministra do Trabalho muita cedência. Por parte das entidades empregadoras, igual. Da parte da UGT não houve praticamente nenhuma cedência. A Confederação do Turismo de Portugal não revelou que cedências foram essas. O Presidente da Confederação do Comércio de Portugal, João Vieira Lopes, também diz que a UGT fechou a porta a um acordo. Hoje ficou claro para nós que a posição da UGT, apesar de falar sempre em negociação, se tinha fechado para qualquer evolução neste processo e, portanto, a única conclusão possível é que não há acordo. Também a CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, diz que o governo e os patrões forçaram a UGT a assumir o que queria e mesmo com os empregadores a abdicarem de quase todos os pontos, perceberam que o acordo não seria assinado pela Central Sindical. Ora, a versão da UGT, como ouvimos, é outra. Seja como for, o presidente da CIP sublinha que se perdeu uma oportunidade. É lamentável que não tenhamos do lado que restou sindical um mínimo de esforço para dar uma oportunidade ao país, porque é disso que se trata. Não houve uma oportunidade ao país, entramos aqui numas coreografias para arranjar pretexto para desistir das negociações. As reações dos empresários ao Observador depois de terem chegado ao fim sem acordo as negociações para a reforma laboral. Aqui na Rádio Observador tivemos a ouvir deputados dos 2 maiores partidos da oposição. PS e Chega consideram que o governo deve mudar de atitude. O deputado socialista Paulo Lopes Silva lamenta que não exista um acordo sobre uma matéria tão estruturante
e alerta para mudanças necessárias. Há um conjunto de matérias que de facto era importante resolver e que não vemos até agora que seja esse o objetivo fundamental. E, portanto, eu acho que é importante que o Governo prossiga esse diálogo e, naturalmente, o Partido Socialista tem que estar disponível para esse diálogo desse ponto de vista, mas se for para atingir estes objetivos e não outros. Na mesma linha, a deputada Marta Silva do Chega considera que o Governo tem de mudar de postura. Não rejeitamos uma reforma laboral em si, mas exigimos que ela seja negociada a sério, sem atacar direitos dos trabalhadores, sem penalizar a parentalidade, sem facilitar os tais despedimentos de forma encapotada, não é? O Chega está mais próximo da ideia de que a lei do trabalho pode e deve ser modernizada. Ouvimos também o deputado do PSD, Paulo Marcelo, sai em defesa do Governo e diz que esta reforma laboral é para manter. O Governo não deixará de apresentar ao Parlamento um projeto que permita ir ao encontro dessa necessidade de aumentar a produtividade e dar mais condições às empresas para serem produtivas. Já agora deixe-me chamar aqui a atenção. O Presidente António José Seguro hoje falou de crescimento económico. Isso é um sinal muito importante. PSD, Chega e Partido Socialista no explicador desta segunda-feira da tarde política, depois do falhanço das negociações do pacote laboral. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 3h30. Até já.